Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo de Marte, músico, jornalista e escritor, autor e ilustrador do livro infanto-juvenil Zeca Bum, Chaminé Não é Vulcão, que é este livro, lançado em 2019. Estamos aqui no terceiro episódio falando sobre o processo de criação desse trabalho. Então, vamos aos personagens. Vamos nessa aqui. Então, o processo do Zeca Bum envolve, então, literatura, fotografia, arte digital, ação educativa e desenho e ilustração num conceito chamado reciclagem artística, que eu abordei no episódio passado, quem quiser pode conferir. E aqui nós vamos falar um pouco sobre a criação dos personagens, como é que foram desenvolvidos. Ok? Aí tem uma colagem que eu fiz brincando com alguns dos rabiscos, né, e também logotipias, né, que fomos desenvolvendo. Então, o primeiro a ser desenvolvido foi justamente o Zeca Bum, né? Desenhei ele infinitas vezes, de diferentes formas, além da forma que vocês veem ele aqui montado, com pedaços de sucatas, e o cabelo dele, inclusive, se não me engano, é um brócolis. Eu fiz questão também de desenhar e redesenhar ele, rascunhar e tentar montar e mixar ele de diversas formas. Então, aqui, por exemplo, tem o desenho do personagem, ele um pouquinho mais elaborado, ele um pouco mais com canetinha, às vezes só com lápis. Depois ele em preto e branco, depois ele colorido o corpo inteiro, e depois eu mesclando um desses estilos, né, em camadas para criar uma outra abordagem. Às vezes essas camadas se sobrepunham, né? Tinha camada de desenho, camada de digital, camada de desenho, camada digital, uma outra camada por cima, dependendo do momento. Então, o Zeca ele passou por diferentes e muitas elaborações de desenho. Hoje eu estou desenvolvendo ele já nesse primeiro momento, como era meu primeiro experimento como ilustrador e escritor, praticamente você vai ver ele no livro sempre de frente para nós. Agora eu estou começando a desenhar ele tridimensionalmente, até penso em fazer um boneco. Bom, aqui eu fiz um estudo de como ele seria, o Zeca, durante toda a vida, né? De menino a adolescente, a jovem adulto, que é o momento que ele está no livro, a já um senhorzinho quarentinha, assim, tipo eu, e até um coroa já um senhorzinho na sua terceira idade, né? Para também pensar na evolução e no desenvolvimento de outras histórias, eu poderia brincar com isso também. Ele aparece no livro como menino e depois como jovem adulto, nesse primeiro livro. Aqui algumas brincadeiras também, de novo, desenhando, pegando o trabalho digital, aplicando atrás uma textura de papel, essa mascarazinha aí de carnavalesca, eu furtei com autorização da Yara Balgarten, que é minha parceira e sócia aqui na Imagina, também artista visual, e aí eu fui brincando, então, com várias possibilidades do Zeca. Aqui o Conselheiro Mor, que é um dos personagens, um ancião dessa cidade fictícia onde se passa a história. Então, milhares de desenhos, né? Às vezes bem rascunhados, que é o meu estilo de traço, e às vezes um pouco mais suavizado. E aí também, de novo, montando ele com traquitanas. O rosto dele, se não me engano, é o fundo de um ferro de passar roupas, antigo, e depois aplicando diferentes materiais. Depois eu mostro para vocês, dentro de uma página dupla, como é que se monta. Então, tem uma prosa ali no canto esquerdo, já um elemento de quadrinhos, né? E depois os dois personagens, uma espécie de cena de diálogo, né? Além do Zeca Bum, aqui eu mostro para vocês
como é que eu desenvolvi os pais dele. O pai é aquele personagem de cima, vocês veem que é basicamente um ser pronto a partir de uma traquitana que eu peguei, enferrujadíssima, que nem sei do que é, provavelmente até um ventilador, não sei. E a partir disso eu fui desenvolvendo e depois aplicando isso em cima dessa imagem, né, tratando. Eu montei uma mesa de luz improvisada aqui, eu fotografei com uma máquina antiga, uma Sony Cybershot, mas assim, paradinha, com bastante luz, e esse material todo depois eu fui reciclando até hoje, né? Já a mãe é um secador de cabelo antigo, dos anos 60, 70, foi que me inspirou para desenhar primeiro o rosto, depois eu acabei moldando todo a personagem. Para terminar esse episódio, eu mostro de novo a aplicação numa das páginas, né? Um diálogo entre os dois, o casal falando sobre o filho, e um pedacinho ali da prosa. Então, isso é uma página dupla do material. Vamos ver se eu encontro ela aqui. E aqui, está aqui, ó, por exemplo, né? Só para vocês entenderem isso dentro do contexto dele. Muito obrigado mais uma vez, são meus contatos. Me encontrem também a Imagina Conteúdo Criativo, imaginaconteúdo.com, nosso site, Facebook, Instagram e YouTube Imagina Conteúdo. Muito obrigado pela atenção e espero que estejam gostando. Aguardo vocês no 4º e último episódio dessa série.